Prosseguindo aqui o nosso bate-papo, né, nós estamos vendo a notícia de que o STM, o Superior Tribunal Militar, confirmou a pena de um soldado que, quando em serviço, né, trabalhando no quartel, tirando lá o seu quarto de hora, ele acordou o colega com o órgão genital, né? Então ele cometeu o crime capitulado lá no artigo 238 do Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar. Então vejam que ele cometeu esse crime, cometeu essa ação, ou nesse caso só cabe ação, né? Não tem o crime omissivo, não existe o crime de ato obsceno omissivo, o crime é comissivo, então é um crime comissivo, né? Então cometeu a ação típica, antijurídica e culpável. Já analisamos aqui a questão da conduta lá do artigo 238 do Decreto-Lei 1001 de 69, analisamos o nexo de causalidade, ou a relação de causalidade lá do artigo 29 também do Decreto-Lei 1001 de 69, analisamos aí o resultado, ou antes disso, a responsabilidade subjetiva, né, do artigo 33, tanto a responsabilidade subjetiva só pode ser dolosa, né? Não há forma culposa na prática desse crime de ato obsceno do artigo 238 do Código Penal Militar. Então vejo que nesse caso só há dolo, né? E esse dolo está previsto lá no artigo 33, inciso 1º, do Decreto-Lei 1001 de 69. E ainda temos a questão do resultado, né? É um crime de mera conduta, ou seja, não há necessidade da apresentação desse resultado, da promoção da prova desse resultado, né? Então basta realizar o ato, pronto, já está, realizou a conduta, já está configurado aí o crime de ato obsceno do artigo 238 do Decreto-Lei 1001 de 69. Temos também as condições de antijuridicidade, né? Pode acontecer, né? Assim como tem a previsão lá do artigo 23 do Código Penal Militar, nós temos aí no artigo 38 e no artigo 39 também, artigo 38 do Código Penal Militar, ou seja, o Decreto-Lei 1001 de 69, que não cometerá o crime quem estiver sobre coação irresistível, né? Ou estiver sobre obediência hierárquica, né? Então, a pessoa cumprindo a ordem do superior, por exemplo, então ela não terá aí a caracterização desse crime por esses dois motivos, né? Ou pela coação irresistível, ou se não aí pela obediência hierárquica. E temos lá no artigo 42, né? 42 do Decreto-Lei 1001 de 69, a mesma coisa que tem lá no artigo 23 do Código Penal Brasileiro, que os senhores conhecem muito bem, né? O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de direito, né? São situações aí que configuram aquelas situações que explicam a prática de um crime, né? Então são situações que podem explicar o porquê da ação ou omissão que leva aí à tipicidade de um crime. Então nós temos aí a situação antijurídica lá no artigo 42 do Decreto-Lei 1001 de 69. Também temos a análise da culpabilidade, né? A culpabilidade, uma vez que pode também um civil praticar um crime dentro de um quartel, por exemplo, dentro de uma área sobre jurisdição militar, e esse civil vai ser julgado na Justiça Federal, na Justiça Militar Federal. Aqui temos que separar a Justiça Estadual, Justiça Militar Estadual da Justiça Militar Federal. Na Justiça, porque a Justiça Militar Estadual não julga civis, né? Basta ver lá o artigo 125, parágrafo 4º, artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, e comparar com o artigo 125,
parágrafo 5º da Constituição Federal, para ver, né, que a Justiça Federal, Militar Federal, ela julga civis que praticam crimes militares, né? Crimes militares, aqueles que estão enquadrados lá no artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69. Já a Justiça Militar Estadual, não, né? A Justiça Militar Estadual não julga civil, né? Não julga civil. Então veja que nós temos aí, e outra coisa, né? Para a Justiça Militar Federal, o militar estadual, lá do artigo 42 da Constituição Federal, é como se civil fosse, né? É considerado um civil. Então, aquele militar, a Justiça Militar Federal, ela julga os militares das Forças Armadas, aqueles enquadrados no artigo 142 da Constituição Federal, artigo 142 da Constituição Federal. Já os militares estaduais enquadrados no artigo 42, já são julgados como se civis fossem quando comete um crime, como prevê o artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69. E aí tem que ver a culpabilidade, né? Só será condenado se houver culpabilidade. Pode que o militar, que é quem praticou o crime, seja inimputável. Como prevê a legislação civil, no artigo 228 da Constituição Federal, no artigo 27 do Código Penal Brasileiro, também nós temos lá no artigo 48 do Decreto-Lei 1001 de 69, artigo 48, e essa inimputabilidade por idade pode se dar nos termos do artigo 50 do Decreto-Lei 1001 de 69. Então veja que o crime ele tem que ser, para ser crime, tem que ser uma ação, aqui no caso do ato obsceno do artigo 238 do Código Penal Militar praticado por esse soldado, tem que ter aí a definição quanto à tipicidade, quanto à antijuridicidade, se existente alguma situação de antijuridicidade, e também a culpabilidade para que o Estado possa aplicar-lhe uma pena, e o Estado só pode aplicar pena aos maiores de 18 anos. Menores de 18 anos, logicamente, são inimputáveis, né? O Estado, no máximo, pode aplicar aí as medidas socioeducativas lá da Lei 8.069 de 90, no artigo 112, né? Artigo 112 e seguintes da Lei 8.069 de 90, o ECA, né? Então, menores de 18 anos são julgados pelo ECA, maiores de 18 anos são julgados ou pelo Código Penal Brasileiro ou pelo Código Penal Militar, né? Logicamente que temos aí alguns crimes previstos na legislação extravagante, é o caso aí, como já falamos, da Lei 13.491 de 2017, que a pessoa enquadrada no artigo 9º, a pessoa que está enquadrada no artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, ela vai cometer o crime, e aí esse crime vai ser um crime militar a ser julgado pela Justiça Militar por esse enquadramento no artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69. Então é importante